A noite caiu como um manto pesado sobre o mar da Galileia. O vento começou como um sussurro, mas rapidamente se transformou em um grito. As ondas batiam contra o barco, como se quisessem engoli-lo. O céu estava negro, rasgado apenas por relâmpagos que iluminavam. Por frações de segundo, rostos tensos, molhados, assustados. Os discípulos remavam contra o vento. Cada avanço parecia inútil. A água entrava no barco. O frio penetrava os ossos. E o pior não era a tempestade. Era a ausência. Jesus não estava com eles. Horas antes, ele havia multiplicado pães e peixes diante de milhares, milagre, poder, glória, mas agora eles estavam sozinhos no meio do caos. E é assim que a fé é testada, não depois do milagre, mas no silêncio seguinte. O vento uivava. As ondas subiam como montanhas líquidas. O barco parecia pequeno demais para aquela imensidão furiosa. Cada discípulo lutava para manter o controle, mas o medo já começava a assumir o comando. Então, no meio da escuridão, algo se moveu sobre as águas. Não era uma onda, não era destroço, não era reflexo da lua a menos, porque não havia lua. Era uma silhueta, caminhando sobre o mar. A princípio, ninguém falou. O coração disparou antes que a razão pudesse reagir. Um relâmpago cortou o céu, e por um segundo a figura ficou clara, humana, de pé, andando sobre aquilo que ameaçava engoli-los. Um grito rompeu o vento. É um fantasma. O medo ganhou voz. Mas então veio uma frase que cortou a tempestade mais profundamente do que qualquer trovão. Coragem. Sou eu. Não tenham medo. Aquela voz não era estranha. Era familiar. Era firme. Era impossível. E ao mesmo tempo absolutamente reconhecível. Pedro olhou entre o medo e a fé. Ele fez algo que ninguém mais fez. Ele falou: Senhor, se és tu, mande-me ir ao teu encontro sobre as águas. Essa frase muda tudo. Pedro não pediu para a tempestade parar. Não pediu para o vento cessar. Não pediu segurança. Ele pediu para sair do barco. Jesus respondeu com uma única palavra: venha. E aqui começa a cena mais cinematográfica da fé já registrada. Pedro coloca a mão na borda do barco. A madeira molhada escorrega. O vento bate no rosto. A água espirra. O coração acelera. Um pé ultrapassa o limite. Ele pisa e não afunda. A água, que antes era ameaça, agora sustenta. Ele coloca o outro pé e começa a andar. Imagine isso em câmera lenta. As ondas se levantando, mas não o engolindo. O vento soprando, mas não o derrubando. O impossível acontecendo sob seus pés. Pedro está vivendo um milagre, mas a tempestade não parou. O vento continua, as ondas continuam, o barulho continua. E então acontece algo que todos nós conhecemos. Ele olha ao redor. Ele vê o tamanho das ondas. Ele sente a força do vento. Ele percebe o quão impossível aquilo é. E quando ele tira os olhos de Jesus e os coloca na tempestade, o medo retorna. E quando o medo retorna, o corpo reage. Ele começa a afundar, não de uma vez, não instantaneamente, mas lentamente. O milagre começa a ceder lugar à gravidade. A água sobe pelos tornozelos, depois pelos joelhos. E Pedro grita a oração mais curta e mais sincera da Bíblia: Senhor, salva-me, sem discurso, sem teologia elaborada. Apenas desespero e dependência. Imediatamente, Jesus estende a mão. Não depois de uma lição, não depois de uma repreensão. Imediatamente, a mão toca a mão. O caos não impede o socorro. Jesus o segura e faz uma pergunta que ecoa até hoje:
Homem de pouca fé, por que você duvidou? Não é uma acusação cruel, é uma revelação. Pedro tinha fé suficiente para sair do barco, mas não suficiente para manter os olhos fixos. E aqui está o ponto central dessa história. O milagre não aconteceu quando o mar ficou calmo. Aconteceu no meio da tempestade. A fé não elimina o vento. Ela redefine onde você fixa o olhar. Quantas vezes nós estamos no barco vendo Jesus agir à distância, mas não temos coragem de sair? Quantas vezes pedimos segurança em vez de proximidade? Pedro afundou. Sim, mas ele também andou sobre as águas. Os outros ficaram no barco. Existe algo poderoso nisso. A fé verdadeira não é ausência de medo, é decisão apesar do medo. A água nunca deixou de ser água. O vento nunca deixou de soprar. A tempestade nunca deixou de ser tempestade. O que mudou foi o foco. Quando os olhos estavam em Jesus, o impossível se tornava chão. Quando os olhos estavam nas circunstâncias, o impossível se tornava ameaça. Essa cena é mais do que um milagre físico. É um retrato psicológico e espiritual da condição humana. Todos nós temos um barco. Pode ser estabilidade financeira, pode ser relacionamentos, pode ser reputação, pode ser controle. O barco é confortável, mesmo quando balança. Sair dele é arriscado, mas o milagre está fora dele. Pedro experimentou algo que ninguém mais experimentou naquela noite. Ele sentiu o peso do corpo sendo sustentado por algo que deveria afundá-lo. Ele viveu, por alguns passos, uma realidade sobrenatural, e mesmo quando falhou, ele foi segurado. Essa história não é sobre perfeição, é sobre resposta. Jesus não disse: "Você nunca deveria ter saído." Ele disse: "Por que duvidou?" A dúvida não invalida o chamado. Ela apenas revela onde nossa atenção está. Imagine a cena final. Jesus e Pedro caminhando juntos de volta ao barco. A tempestade ainda ativa. O vento ainda forte. Mas agora, duas figuras caminham sobre aquilo que antes causava terror. Quando entram no barco, o vento cessa. A calma vem depois da obediência. Os discípulos se prostram. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O reconhecimento vem depois da revelação. Mas há algo ainda mais profundo aqui. A água representa aquilo que não podemos controlar. O vento representa forças externas que nos intimidam. O barco representa nossa zona de conforto. E Jesus está sobre tudo isso. Ele não vem removendo a tempestade primeiro, ele vem caminhando sobre ela. Isso muda tudo. Porque a fé não é confiar que não haverá tempestade. É confiar que ele é maior do que ela. Pedro afundou porque desviou o olhar, mas ele foi salvo porque clamou. E talvez essa seja a parte mais esperançosa da história. Mesmo quando a fé falha, a graça sustenta. O milagre maior não foi andar sobre as águas, foi ser levantado delas. Imagine transformar essa cena em imagens poderosas. O céu escuro, rasgado por relâmpagos. O mar revolto, refletindo flashes de luz. A silhueta de Jesus, firme, intocável. Pedro, hesitando na borda do barco. O primeiro passo, o momento exato em que a água começa a engoli-lo, a mão estendida, o olhar que mistura amor e questionamento. Cada detalhe é uma metáfora visual da vida. Todos nós já estivemos naquela borda, entre ficar e confiar, entre segurança e chamado, entre lógica e fé, e sempre há vento, sempre há ondas, mas também sempre há uma voz dizendo: venha. O que nos impede não é a tempestade, é o medo de sair. E o que nos faz afundar não é a água,
é o foco errado. Pedro não foi lembrado como o discípulo que afundou, foi lembrado como o único que andou. Isso diz muito, porque na jornada da fé, cair não é o fim. Ficar parado é. Talvez hoje o mar esteja agitado ao seu redor. Talvez o vento esteja forte demais. Talvez o barco pareça mais seguro do que nunca. Mas há algo sobre aquela palavra, venha, que ainda ecoa. Ela exige movimento. Ela exige confiança. Ela exige olhar fixo. E quando você decide dar o passo, não porque é seguro, mas porque ele chamou, algo sobrenatural acontece. Você descobre que o que parecia impossível pode sustentar você, até que você olhe para o lado. E mesmo quando isso acontece, a história não termina no afundar. Termina na mão estendida. Essa é a essência de Pedro andando sobre as águas. Não é uma história sobre habilidade sobrenatural. É uma história sobre relacionamento, sobre ouvir a voz certa no meio do barulho, sobre dar o passo mesmo tremendo, sobre cair e ainda assim ser levantado. E talvez o maior milagre não tenha sido o mar sustentando Pedro, mas Jesus sustentando Pedro quando o mar já não sustentava. No fim, a tempestade passou. O barco continuou viagem, mas aquela noite nunca mais foi esquecida, porque houve um momento em que o medo foi vencido por um passo, e um homem comum caminhou sobre o impossível. E tudo começou com uma única palavra: venha.